Bom dia, nação rubro-negra, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai acompanhar mais um vídeo de notícias. E olha, essa segunda-feira à noite foi bem movimentada e essa terça-feira de manhã com mais notícias sobre o Flamengo. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo à nossa live informativa nesse Mengão 11h30. Para você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo também, se inscreva no canal. Iremos trazer alguns detalhes sobre propostas que o Flamengo recusou, o Thiago Maia, o Gus Souza, até mesmo o Marinho. Tem também algumas situações alinhadas com Agustin Rossi, não é segredo para ninguém, mas existem alguns processos avançados. Além disso, também vamos trazer aí sobre o Claudinho, jornalista e empresário que desmentiu qualquer possibilidade do Claudinho, nesse momento, sair do Zenit e ainda mais por cima, negociar com o Palmeiras. Então, tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de notícia. Deixe seu like, é muito importante. Se inscreva no canal Visão Rubro-Negra e compartilhe o nosso vídeo que promete, mais uma vez, estamos conteúdo para vocês. Lembrando que hoje, às 8h30 da noite, se Deus permitir, nós teremos live com nossos membros do canal, membros Blacks do canal. Você que não é membro, se torne membro também, vai ser muito bem-vindo com a gente. Vamos lá para as notícias? Primeiramente, sobre Thiago Maia. Tem dois clubes árabes que, segundo informação do Vene Casagrande, têm interesse no nosso volante. O primeiro conhecido é o Al Hilal, onde inclusive se encontra o Michel, e o segundo clube é o Al Nassr. Eles são rivais, né? Bons clubes, vamos dizer assim, dentro da possibilidade do campeonato nacional. Essas sondagens, inclusive, segundo a informação do Vene, estão sendo feitas através de intermediários brasileiros, porque eles têm uma boa entrada no mercado árabe e eles fazem basicamente esse meio de campo aí entre negociação com o staff e com o clube. Então, é interessante deixar claro que tem acontecido por meio de intermediários e não dos empresários do Thiago Maia, tá? E os intermediários acreditam que é uma baita opção para os dois clubes árabes a chegada do Thiago Maia por lá. Apesar desse interesse, apesar dessa manifestação já inclusive dita aí, né, nas redes sociais do Vene, o Al Hilal não pode fazer nenhuma contratação nesse momento. O Al Nassr até pode, dependendo das possibilidades e dos interesses financeiros colocados na mesa. Mas o Al Hilal não pode, porque ele está sofrendo uma transfer ban. O que é transfer ban, Letícia? O que isso tem a ver? Por que o time não pode contratar? Resumidamente, para vocês entenderem, a transfer ban é uma sanção da FIFA, ou seja, uma punição da FIFA para que o clube que tenha pendências financeiras não contrate no momento. Então, o Al Hilal está sofrendo esse problema, ele precisa equilibrar suas finanças, é por isso que talvez, né, algumas vendas ali pode ocorrer, muita gente falando do Michel, mas enfim, tem que ver também se o Grêmio está interessado em desembolsar o valor pedido, mas ele não pode contratar nesse momento. Então, é uma situação já descartada. O Al Nassr é outro clube, mas não acredito também que vai ser negociado nesse momento. Thiago Maia, que foi um atleta muito importante, que com certeza vai ser tão importante quanto não só ele, mas o Eric Pulgar na temporada de 2022. Outra notícia que saiu também ainda nessa segunda-feira foi sobre o Matheus França. Matheus França, que foi informação já falado pela gente há um bom tempo, do interesse do Bayer Leverkusen, um dos clubes, inclusive, que já estava sondando há um tempo atrás, a gente trouxe essa informação, né? Já estava sondando, já tinha interesse aí no nosso meio-campista, e agora, de fato, fez uma proposta para o Flamengo. Depois da sondagem, depois de avaliar o futebol do jogador, do nosso menino da base, o Bayer Leverkusen fez uma proposta pelo Matheus França na casa dos 14 milhões de euros, que dá 75 milhões de reais, informação também. E o Flamengo, depois dessa proposta que chegou, o Flamengo recusou. Lembrando que a multa rescisória do Matheus França é 100 milhões de euros, se não me falha a memória agora, tá? 100 milhões de euros. Então, 14 milhões de euros para o meio-campista de muita qualidade, uma das grandes promessas do Flamengo. Concordo com a recusa do nosso clube rubro-negro. De fato, é muito pouco pela saída dele. 14 milhões de euros é muito, muito, muito aquém do que o Matheus França ainda pode entregar na base do sub-20 da seleção brasileira. Além disso, pode entregar muito também no profissional. O Vitor Pereira, que também gosta de usar meninos da base. Lembrando, até pegando esse gancho, que o Flamengo solicitou também, como eu falei no vídeo ontem, na segunda-feira, a desconvocação do Vitor Hugo e do Matheus França, porque querem contar com eles no elenco profissional e para ambos, inclusive, não atuarem no Sul-Americano Sub-20, que vai ocorrer agora em janeiro na Colômbia, com a seleção brasileira. A diretoria do Flamengo, inclusive, alegou que tem competições importantes, que tem 3 decisões nesses primeiros meses do ano e que precisa contar com esses 2 atletas. Então, solicitou a CBF, né, essa desconvocação, e a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. Mas o Matheus França, o Flamengo fez certo em recusar qualquer proposta nessa casa aí, nesse valor. É um jogador para muito mais dinheiro. Outra notícia também, galera, inclusive, que não deixou
o like, deixa o like, tá? Se não se inscreveu, se inscreva também. Outra notícia é sobre o Claudinho. A gente trouxe no vídeo ontem à noite, na segunda-feira, sobre alguns interesses aí e algumas sondagens da Leila Pereira, que teria recebido um sim, segundo o pessoal do Goal, teria recebido um sim e que tentaria a contratação do meia Claudinho e que marcaria uma reunião para avançar nessas tratativas para fazer, de fato, uma proposta. O Zenit, inclusive, quer um valor muito alto para negociar, até mesmo vender o atleta, na casa dos 15 milhões de euros, que vai dar 84,4 milhões de reais, mas eles querem na casa entre os 15 milhões de euros a 17 milhões de euros, tá? É uma negociação que vai variar entre esses valores aí. O Fábio Aleixo, que é um jornalista muito conhecido, um jornalista que é setorista brasileiro, mas que cobre os clubes ali que estão na Rússia, cobre muito também o Zenit, né, o Spartak de Moscou. Ele trouxe basicamente deixando claro que não existe possibilidade nenhuma hoje do Claudinho ser negociado, do Claudinho sair do Zenit, do Claudinho para o Palmeiras, não importa. Não existe hoje chance nenhuma do Claudinho pintar em qualquer clube no futebol sul-americano. O Júlio Miguel Neto também entrou em contato com o empresário do Claudinho, que é o Fernando Garcia, e o Júlio perguntou, né, para o Fernando Garcia se existia alguma negociação em curso entre o jogador e o Palmeiras, ou se de fato teria acontecido algum contato, se teria partido, né, algum interesse, alguma sinalização de alguma forma. E o empresário deixou muito claro, segundo o Júlio, o seguinte: não é verdade, não teve nenhuma procura. Então, o empresário cravando que não teve procura, não é verdade esse interesse do Palmeiras, que o Claudinho está bem e que quer estender, quer permanecer, né, e cumprir seu contrato o máximo que pode. Ele que é muito querido no Zenit, ganha um alto salário e tem contrato ainda até final de 2027, então ele tem essas pretensões de permanecer por lá. Mesmo assim, torcedor rubro-negro, eu já vi inclusive alguns comentários nas redes sociais e quero ouvir sua opinião aqui, tanto no chat quanto também nos comentários aqui abaixo. Muita gente falando, por contratações que o Flamengo fez em posições que talvez não eram tão necessárias, como 13 milhões de euros, outras contratações que o Flamengo fez nessa casa, o Claudinho, que é um meia difícil, que é um meia de qualidade, por 15 milhões de euros não seria uma proposta difícil, uma proposta, nossa, que proposta absurda, por tudo que o jogador pode entregar no Flamengo. Já vi vários comentários como esse na rede social e queria ouvir sua opinião se você pagaria 15 milhões de euros numa posição tão carente, que é meio campista, e investiria pesado aí no Claudinho para trazer ele em contratação definitiva. Deixe sua opinião aqui com a gente, que ela é muito importante. Antes de falar do Hugo Souza, Marinho, Agustin Rossi, teve uma piada hoje, né, cara? O Wagner Love, ex-jogador do Flamengo e do Corinthians, alfinetou a torcida do Flamengo, é isso mesmo. O Wagner Love disse o seguinte: a torcida do Flamengo ela só é boa quando tá ganhando. Quando tá perdendo, esquece. Foi declarações do Wagner Love. E disse que a torcida do Corinthians, praticamente ele disse assim, a torcida do Corinthians ali sim, é fanática, nunca vi igual e não sei o quê. Ai, Wagner Love, acho que ele não está acompanhando bem o futebol brasileiro, não. A torcida do Flamengo, ela só não é besta. Essa é a verdade. A torcida do Flamengo, quando tem que cobrar, cobra no momento certo, para o time não perder um título, para o time não cair numa acomodação, para a diretoria não ser um amadorismo, assim, extensão de amadorismo. A gente cobra para não cair numa zona de rebaixamento, para não ir para a Série B. Se a torcida do Corinthians abraça, que eu não vi muito isso também em 2022, em todas as circunstâncias, é por isso que o clube está aí fazendo metas para 2023 de oitavo, sétimo colocado no Brasileiro. A torcida do Corinthians está achando isso ótimo. Parabéns para o Corinthians. Chegar pelo menos nas oitavas da Libertadores da Copa do Brasil, a torcida do Corinthians está achando ótimo, ótimo para eles. Mas para a gente, torcedor do Flamengo, a gente tem uma ambição muito maior, que é conquistar, que é chegar ali segundo colocado, primeiro colocado, se possível, e ser campeão de tudo. Essa é a nossa mentalidade. A torcida do Flamengo, ela não abandona, mas ela também não fica cantando e endeusando jogadores a qualquer momento, quando o cara não corresponde, quando o cara, pelo menos, não se entrega, não mostra raça dentro de campo. E a torcida do Flamengo é a única equipe que, inclusive, Carioca, Copa Mickey, Guanabara, pode botar qualquer campeonato, a torcida tem pelo menos 40, 50 mil no Maracanã, enchendo. Encheu em 3 rodadas que não valia nada no Brasileiro, encheu em vários momentos em crises, momentos ruins com Paulo Souza, momentos de baixa com outros técnicos. A torcida do Flamengo sempre esteve presente, fazendo a sua parte, mas faz cobrança. Torcedor que não quer ouvir cobrança não pode usar esse manto, sinto muito. E a torcida do Corinthians, inclusive, em vários momentos, em vários jogos importantes, nem a arena, que é tão pequena, que cabe cerca de 40 mil, lotaram. Né? Então, assim, comparar, cara, sinceramente, acho que ele foi muito infeliz na declaração.
mas já passou, vida que segue, tá bom? Outra notícia, galera, é sobre o Hugo Souza. Informação que saiu ontem à noite no GE é que o Flamengo também recusou uma proposta do Japão, Vissel Kobe, que inclusive foi o clube que fez a contratação do Tuller, o nosso zagueiro, né, fez uma contratação em definitivo, e o Flamengo recusou qualquer proposta com esse tipo de negociação. A contratação, inclusive, por interesse dos japoneses, seriam por empréstimo com opção de compra. Só que o Flamengo entende que esse tipo de negócio não é viável. Inclusive, eu fui atrás de outras informações. O Flamengo gostaria muito que o Hugo Souza fosse negociado para mercado europeu. O Flamengo disse, inclusive, que ele tem potencial para jogar em times europeus, para jogar uma Champions League, e não para jogar um campeonato japonês, uma Champions League, né, daqui a pouco por lá, enfim. E com isso o Flamengo não aceitou a contratação. Queria ouvir sua opinião, galera. O Flamengo fez certo em recusar? É porque eu vi seu Kobe do Japão, mas será que não era uma boa oportunidade para ele receber uma visibilidade, quem sabe, em uma sequência de jogos? Para você, torcedor do Flamengo, não concorda? Ou você concorda aí com a recusa e o Flamengo tem que pensar sim num clube europeu para ele poder disputar, porque ele tem potencial para isso? Deixe sua opinião no chat também, que ele é muito importante, tá bom? Sobre o Marinho, informação do Vene é que o Marinho está focado em fazer uma baita pré-temporada de 2023 pelo Flamengo, que não existe nenhuma negociação por ele para a saída do jogador. Inclusive, chegou algumas propostas para o Marinho, essa informação aqui que eu estou passando para vocês, chegou algumas propostas pelo Marinho, pelo menos 2 a 3 propostas chegaram pelo atacante, mas ele recusou porque ele quer fazer essa pré-temporada, como o Vene trouxe. Ele está focado em 2023, que a princípio é o último ano de contrato com ele com o Flamengo, e ele quer mostrar o futebol, ele quer se reerguer, ele quer mostrar para a torcida do Flamengo o quanto ele é importante. Vamos ter que aguardar e torcer para que dê certo, né? Porque raça ele tem, mas falta um pouco de técnica, tomada de decisão, correr e pensar ao mesmo tempo. Falta algumas coisinhas para o Marinho, mas vontade e determinação a gente sabe que não falta para o nosso atacante. Então ele recusou algumas propostas e está focado no Flamengo. Vamos também torcer para que dê tudo certo. Augustin Rossi, mais essa informação que é importante, também pelo GE, saiu ontem. O Flamengo não trata como oficial ainda o interesse no goleiro, mas nutre, obviamente, essa relação mútua aí de tanto do goleiro em vir para o Flamengo, quanto o Flamengo em querer ele, e se mantém otimista para que haja um final feliz. O Flamengo, inclusive, não vai se manifestar e não se manifestou até esse momento, antes aí do prazo determinado, porque o jogador só vai ficar livre para assinar um pré-contrato a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Como o Flamengo tem esse pré-contrato na mesa para ser estabelecido, o Rossi está tentando também manter uma cautela nos próximos passos da carreira, segundo o GE, para evitar que o Boca Juniors, inclusive, faça qualquer alegação, faça qualquer acusação ao Flamengo, alegando que o clube está assediando um atleta que tem vínculo para cumprir. O Flamengo está se resguardando disso e o Rossi também. Por isso que o Flamengo ainda não se manifestou e deve se manifestar após a virada de ano, tá? O Flamengo considera ele como um baita profissional e conta com ele ainda a partir de janeiro, negociações que vai ser alinhadas e vão ser avançadas na virada do ano. A ideia do Flamengo, inclusive, é começar as conversas avançadas com o Boca Juniors assim que janeiro começar, ou seja, assim que a janela de transferência se abrir de fato, e aí as negociações vai passar, sim, a ser oficial, lembrando que o Flamengo se apresenta dia 26 de dezembro. Então, o Flamengo está mantendo cautela para não receber nenhuma acusação de nenhum clube e, com certeza, alguns anúncios vão começar a aparecer nesse mês de janeiro, até o último dia, possivelmente, da janela de transferência, dia 4 de abril. É isso, galera. Vídeo e live informativa aqui sobre as últimas notícias dessa segunda noite, depois do outro vídeo que a gente já tinha postado, e também as informações nessa terça pela manhã. Mais notícias e detalhadas sobre tudo isso. A gente tem muita coisa para falar, mas é um vídeo mais resumido, senão vai ficar uma live extensa. A gente vai trazer hoje, 8h30 da noite, tá? Ou em forma de uma live mais curta, ou com a galera de membros. Eu estou decidindo, vai depender de algumas questões, mas 8h30 da noite a gente vai estar aqui com toda certeza. Agradeço o carinho de vocês, que não deixou o like, deixa o like, não se esqueça. Não se esqueça também de se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e também ativar o sininho, tá bom? Tamo junto, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo e até amanhã.